Olá, queridos irmãos, queridos alunos do curso Sabedoria Prática para a Vida. Aqui quem está falando uma vez mais é o pastor Ronaldo Guedes Bezerra, da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico no Tucuruvi, em São Paulo. Muito bem, meus queridos, essa é a nossa aula número 34 e hoje nós vamos estudar aqui então, com a permissão de Deus, o capítulo 2 do livro de Eclesiastes. Muito bem, queridos, nós vamos começar a ler aqui, né? Eu vou estar lendo na Almeida Revista e Atualizada, né? Na versão atualizada de Almeida, e também vou ler na linguagem de hoje, como eu sempre tenho feito, e vou ler alguns comentários aqui que eu estou usando de apoio. Mas antes de começar a ler, eu quero apenas te lembrar que nós estamos vendo, né, já desde a aula passada, desde o capítulo 1 de Eclesiastes, o fracasso de todas as tentativas de dar significado à existência, né, que Salomão experimentou. Então, Salomão experimentou o fracasso de dar significado à existência, né, a partir de várias tentativas, todas elas quando ele então de alguma forma deixava Deus de lado, né? Deus à parte, tá? Então, na aula passada, por exemplo, a gente falou da tentativa filosófica, né? De alguma maneira, Salomão foi buscar sentido, foi buscar propósito, foi buscar razão para a existência na filosofia. E ele não encontrou. Então, ele chega àquela conclusão de que tudo é vaidade, de que tudo é correr atrás do vento, né? Hoje nós vamos ver aqui, são três temas gerais que Salomão aborda no capítulo 2, né? Primeiro tema geral é a vaidade dos prazeres e das possessões, das posses, né? Depois ele vai falar sobre a vaidade da própria sabedoria, a gente vai explicar com calma. E depois ele vai falar da vaidade do trabalho, tá? Então veja que é como se ele, né, estivesse à parte de Deus buscando sentido, propósito, razão para a existência em todas essas coisas, nos prazeres, nas possessões, na própria sabedoria, no trabalho, e ele sempre chega à mesma conclusão, né, de que tudo é vaidade, tudo é correr atrás do vento, né? Quando você coloca então Deus de lado, né? Quando Deus não é o centro da sua vida. E depois, no final do capítulo 2, nos 3 últimos versículos, a gente vai chegar lá daqui a pouco, ele vai então fazer uma espécie de uma conclusão onde ele traz Deus para a cena, né? Aí ele traz Deus para a cena no final do capítulo 2, ele faz uma conclusão trazendo Deus para a cena, levando Deus em consideração, e aí então dando um pouco de sentido e propósito e razão às coisas, ok? Mas vamos lá, então nós vamos começar aqui, inicialmente, veja, o capítulo 2 ele vai falar sobre a vaidade dos prazeres e das possessões, né? Então, diz o seguinte, olha, capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim: disse comigo, né? É como se Salomão estivesse falando com ele mesmo, consigo mesmo. Então, disse comigo, vamos, eu te provarei com a alegria. Goza, pois, a felicidade, mas também isso era vaidade. Do riso disse, é loucura, e da alegria, de que serve? Ele chegou à conclusão que até o riso era loucura e que a alegria não servia de nada. E aí no versículo 3 ele fala assim: resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu
durante os poucos dias da sua vida, né? Eu quero ler aqui, gente, eu li os 3 primeiros versículos do capítulo 2, né? Eu quero ler esses mesmos versículos aqui na linguagem de hoje, porque vai ficar bem mais fácil para a gente compreender, vai ficar bem mais fácil para a gente entender. Então, olha só, na linguagem de hoje, esses mesmos 3 versículos dizem o seguinte: então resolvi me divertir e gozar os prazeres da vida, mas descobri que isso também é ilusão. Cheguei à conclusão de que o riso é tolice e de que o prazer não serve para nada. Procurei ainda descobrir qual a melhor maneira de viver e então resolvi me alegrar com o vinho e me divertir. Pensei que talvez fosse essa a melhor coisa que uma pessoa pode fazer durante a sua curta vida aqui na Terra. Então você vai ver, até pelos versículos que a gente vai ler agora na sequência, nós vamos ler agora do versículo 4 até o 11 na sequência, né? E você vai ver então que Salomão ele deu a si mesmo, né? Ele deu à sua alma tudo o que a sua alma desejou, né? Ele não negou nada, né? No que diz respeito a prazeres, no que diz respeito a buscar propósito, a buscar sentido, a buscar uma razão na vida, na existência, né? Mas ele não encontra essa razão nos prazeres, em tudo aquilo que ele investiu o tempo dele, em tudo aquilo que ele investiu as energias e os recursos materiais dele, né? Então veja aqui que ele tá numa busca de propósito. Ele diz aqui que ele resolveu se divertir, ele resolveu gozar os prazeres, né? E ele chegou à conclusão que isso também era vaidade, que até o riso era tolice e que o prazer não servia para nada, né? Ele diz aqui, ó, procurei descobrir qual a melhor maneira de viver e então resolvi me alegrar com o vinho. Então ele foi para a bebida, né? Ele foi tentar buscar razão, sentido da existência na diversão, no divertimento, né? Mas aqui, veja, tudo isso ele está fazendo, né, a parte de Deus, colocando Deus de lado. Então, gente, o livro de Eclesiastes, né, até essa semana eu estava ouvindo uma mensagem do pastor Carlos Novaes, lá do Rio de Janeiro, e ele comentou sobre o livro de Eclesiastes. Ele estava falando que o livro de Eclesiastes é como se fosse um mapa, sabe, que você abre em cima de uma mesa, em que estão ali já apontados os caminhos que você não deve tomar, né? É como se Salomão, né, no final da vida dele, ele tivesse feito um mapa, né, um mapa de orientação no qual ele fala assim, olha, não vai por esse caminho porque eu já fui por esse caminho e esse caminho vai acabar em ilusão, você não vai se realizar. Não vai por aquele caminho também, porque aquele caminho eu também já tentei, né? E você vai se frustrar. Então, na verdade, na história humana, os homens, os filósofos, enfim, as pessoas que tentaram trilhar o mesmo caminho de Salomão na busca de sentido, de razão, de propósito para a existência, terminam chegando às mesmas conclusões que Salomão chegou, né? Terminam chegando no quê? No vazio, na vaidade, nas coisas, né, que são vãs, que não tem sentido, não tem propósito, e chegam à conclusão que tudo é correr atrás do vento, né? Na verdade, a mensagem que esse livro vai trazer para a gente, no final, é que só Deus dá razão, dá sentido, dá propósito para a existência do ser humano, né? Só em Deus o ser humano vai encontrar sentido, vai encontrar propósito e razão para a vida, para a existência, tá? Então olha só as experiências que Salomão fez, que Salomão empreendeu. Olha só, versículo 4 do capítulo 2, então ele diz assim: empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim,
E nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém, né? Porque ele foi rei em Jerusalém. Veja, ele está aqui falando tudo que ele fez para tentar dar razão e dar propósito e dar sentido para a vida dele, né? Continuando aqui, verso 8: amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres, né? Até essa parte aqui é interessante. Ele fala que ele não negou para ele mesmo, ele se proveu das delícias dos filhos dos homens. Quais são as delícias dos filhos dos homens aqui? Mulheres e mulheres. É como se ele dissesse: eu tive mulheres e mais mulheres, eu tive quantas mulheres eu quis ter, né? Mas ainda aí ele vai, né, chegar na conclusão final que ele não encontrou sentido e razão nisso. No versículo 9 ele diz aqui: engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Agora olha a conclusão aqui. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Perdão, gente. Então veja, ele não negou nada, né, para a alma dele, para a vida dele. Não é? No que diz respeito a prazeres, né? No que diz respeito a riquezas, no que diz respeito a ter pessoas trabalhando para ele, servindo ele, né? Ele não negou nada, mas como ele estava aqui ponderando a vida, a parte de Deus, como ele estava ponderando a vida, colocando Deus de lado, então nada disso fez sentido para ele, né? Se você me permite, eu gostaria de ler esse mesmo trecho aqui na linguagem de hoje. Talvez seja um pouco repetitivo, mas eu acho que é pela repetição que a gente reforça o aprendizado, né? Então, eu vou ler aqui na linguagem de hoje para a gente ter uma noção melhor do que ele está falando aqui. Olha, ele diz assim: realizei grandes coisas, construí casas para mim e fiz plantações de uvas. Plantei jardins e pomares com todos os tipos de árvores frutíferas. Também construí açudes para regar as plantações. Comprei muitos escravos e, além desses, tive outros nascidos na minha casa. Tive mais gado e mais ovelhas do que todas as pessoas que moraram em Jerusalém antes de mim, né? Ele teve muitas riquezas, é o que ele está falando aqui, mais do que todas as pessoas, inclusive reis, né, que moraram em Jerusalém antes dele. Aí ele continua aqui: também ajuntei para mim prata e ouro dos tesouros dos reis e das terras que governei, né? Porque Salomão ele conquistou muitas terras, muitos reis tiveram que pagar impostos para ele. E ele continua aqui: homens e mulheres cantaram para me divertir, e tive todas as mulheres que um homem pode desejar. Sim, fui grande, ele está dizendo aqui. Fui mais rico do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, e nunca me faltou sabedoria. Consegui tudo o que desejei. Não neguei a mim mesmo nenhum tipo de prazer. Eu me sentia feliz com o meu trabalho e essa era a minha recompensa, né? Então veja que ele diz aqui que ele
Salomão ele foi uma pessoa que a gente poderia dizer assim, humanamente falando, realizada, né? Ele foi o maior rei que Israel já teve, que Jerusalém já teve, o mais rico, o mais sábio. Ele, né, nenhum prazer lhe foi negado, vamos dizer assim, né? No entanto, ele diz aqui: mas quando pensei em todas as coisas que havia feito e no trabalho que tinha tido para conseguir fazê-las, compreendi que tudo aquilo era ilusão, né, ou vaidade. Não tinha nenhum proveito. Era como se eu estivesse correndo atrás do vento, tá? Então, gente, veja, eu tenho alguns comentários aqui. O novo comentário da Bíblia diz o seguinte, né? Que o viciado nos prazeres não pode escapar da manhã seguinte, né? Porque existem as pessoas que são viciadas nos prazeres, os chamados hedonistas, né? Essa palavra hedonista quer dizer aquele que quer o prazer a qualquer custo, né? Que busca o prazer a qualquer custo. Então, na hora que a pessoa está ali bebendo, na hora que a pessoa está ali, né, dando prazer à sua carne através das relações sexuais, naquele momento ali, tá, tudo é muito prazeroso, é muito bom, mas, né, como diz aqui, o viciado nos prazeres não pode escapar da manhã seguinte, né? Aí vem a manhã seguinte, vem a ressaca, vem a frustração, vem o vazio, né? Ou seja, a pessoa percebe que pôde satisfazer-se naquele momento, mas depois que passou aquele momento, né, vem a ressaca, vem o vazio, vem a frustração, né, vem a falta de sentido, vem a falta de propósito, vem a falta de significado, né? E a Bíblia de Estudo Pentecostal também traz aqui o seguinte comentário sobre esses versículos. Ela diz aqui, né, que Salomão relata como ele experimentou o prazer, as riquezas e as recreações culturais. Então veja só, ele relata como ele experimentou o prazer, as riquezas e as recreações culturais na busca da satisfação e do prazer. Porém, nada disso lhe proporcionou real felicidade. A insatisfação em seu viver continuou. Aí o comentário aqui diz, né? Somente em Deus e na sua vontade pode o ser humano encontrar paz, satisfação e alegria permanentes. Então, esse livro está mostrando isso, né? As pessoas que tentam buscar razão para a vida longe de Deus, à parte de Deus, só vão encontrar o que Salomão encontrou aqui nesse momento da vida dele, em que ele estava, né, fazendo essas experiências, vamos dizer aqui, à parte de Deus. É isso que uma pessoa vai encontrar. Não tem, nem precisa ir por esse caminho, porque o final desse caminho já está narrado aqui, já está descrito aqui, né? O que vai dar sentido à vida de uma pessoa, o que vai dar propósito à vida de uma pessoa, é tão somente quando essa pessoa, né, se rende a Deus, se entrega a Deus, né, entende que Deus é o único que pode dar sentido, propósito e razão para a nossa existência. Aula 34, áudio 2. Muito bem, então vamos agora ver, né, o que Salomão vai falar sobre a vaidade aqui da própria sabedoria, né? Então, nesse capítulo ele já falou da vaidade dos prazeres e das possessões, e agora ele vai falar sobre a vaidade da própria sabedoria. Então, vamos ler aqui a partir do versículo 12. Diz o seguinte: então passei a considerar a sabedoria e a loucura e a estultícia. Então ele diz que ele passou a considerar, a pensar a respeito da sabedoria, da loucura e da estultícia, né, da tolice. Aí ele pergunta aqui: que fará o homem que seguir ao rei? O mesmo que outros já fizeram. Aqui, gente, o que significa isso aqui? Olha, eu vou ler na linguagem de hoje para ficar mais claro. Ele diz assim: então comecei a pensar no que é ser sábio e no que é ser tolo ou sem juízo.
Por exemplo, será que um rei pode fazer alguma coisa que seja nova? Não. Só pode fazer o que fizeram os reis que reinaram antes dele, né? Então, é como se ele estivesse querendo dizer que não existe nada novo debaixo do céu, né? Ou debaixo do sol, como ele diz em outras partes do livro, né? Ele faz essa pergunta aqui: será que um rei pode fazer alguma coisa que seja nova? E aí ele mesmo responde: não. Só pode fazer o que fizeram os reis que reinaram antes dele, né? E aí ele continua aqui no verso 13 dizendo assim: então vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a estultícia, quanto a luz traz mais proveito do que as trevas, não é? Então ele chega à conclusão aqui, né, uma conclusão sensata, de que a sabedoria ela é mais proveitosa do que a tolice, né? Assim como a luz ela é mais proveitosa do que as trevas, a sabedoria é mais proveitosa do que a tolice, do que a estultícia. Aí no verso 14 ele diz: os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o estulto anda em trevas. Contudo, entendi que o mesmo lhes sucede a ambos, né? Então, veja, eu vou ler esses dois versículos aqui na linguagem de hoje para clarear aqui o nosso entendimento. Então, ele diz aqui: e cheguei à conclusão de que a sabedoria é melhor do que a tolice, assim como a luz é melhor do que a escuridão. Os sábios podem ver para onde estão indo, mas os tolos andam na escuridão, né? Então, ele está mostrando aqui, num primeiro momento, Salomão está mostrando que a sabedoria ela é mais vantajosa do que a tolice, né? Só que aí ele coloca um porém aqui, no final do versículo 14. Ele diz assim, né? Olha, contudo, entendi que o mesmo lhes sucede a ambos, né? Ou seja, o mesmo sucede tanto ao sábio quanto ao tolo, né? Na linguagem de hoje diz: porém, eu sei que o mesmo que acontece com os sábios acontece também com os tolos. Versículo 15: pelo que eu disse comigo, como acontece ao estulto, né, ao tolo, assim me sucede a mim. Por que, pois, busquei eu mais a sabedoria? Então disse a mim mesmo que também isso era vaidade, né? Na linguagem de hoje. Aí eu pensei assim: o que acontece com os tolos vai acontecer comigo também. Então, o que é que eu ganhei sendo tão sábio? E respondi: não ganhei nada. Então, né, gente, veja, lembra que eu falei para vocês na aula passada que tem um pastor, o Ed René, até que ele escreveu um livro sobre Eclesiastes, né, um comentário sobre Eclesiastes, e o título do livro dele é o seguinte: o livro mais mal-humorado da Bíblia, né? O livro de Eclesiastes sendo colocado como o livro mais mal-humorado da vida, como aquele livro que, como ele está olhando para a vida à parte de Deus, a visão dele é muito nublada, é muito triste, é muito pessimista. Então aqui ele não vê muita vantagem nem ser sábio, porque ele está dizendo: olha, no final das contas, tanto o sábio quanto o tolo vão morrer, não é? Vai acontecer a mesma coisa comigo, não é? Eu vou morrer do mesmo jeito que o tolo. Então, por que eu busquei a sabedoria? Não é? Será que valeu a pena eu buscar a sabedoria? Né? E aí ele diz aqui: então disse a mim mesmo que também isso era vaidade, né? Ou na linguagem de hoje, ele coloca aqui: então, o que é que eu ganhei sendo tão sábio? E respondi: não ganhei nada. Então, veja, é uma visão muito pessimista da vida, né? Uma visão de alguém que está desiludido com a vida, que não vê propósito, não vê sentido nem em ser sábio, né? Embora ele mesmo reconheça que a pessoa sábia vai ter uma vida melhor do que o tolo, mas como os dois no final acabam morrendo, ele chega a fazer essa pergunta: não é? Então, será que valeu a pena eu buscar a sabedoria? Não é? Olha, ele continua aqui argumentando no versículo 16, ele fala assim: pois tanto do sábio como do estulto, a memória não durará para sempre, pois
passados alguns dias, tudo cai no esquecimento. Ah, morre o sábio, da mesma sorte o estulto, né? Então eu vou ler aqui na linguagem de hoje. Ele diz assim: ninguém lembra para sempre dos sábios, como ninguém lembra dos tolos, né? Ou seja, como ele está falando aqui, que a memória, né? A memória das pessoas não vai durar para sempre, né? A memória das pessoas pode até durar por algum tempo, depois que as pessoas morreram, depois que as pessoas partiram, a memória pode até durar por algum tempo, né? Alguém pode até falar, olha, fulano de tal foi uma pessoa muito sábia. Mas o que ele está dizendo aqui é que essa memória não durará para sempre. Passados alguns dias, tudo cai no esquecimento, né? Então, veja, uma perspectiva, né, como eu estou falando, mal-humorada da vida, né? Nublada da vida, né? Ele não vê a vida com otimismo, ele vê a vida com pessimismo. Ele diz aqui, ninguém lembra para sempre dos sábios, como ninguém lembra dos tolos. No futuro, todos nós seremos esquecidos. Todos morreremos, tanto os sábios como os tolos. E aí, então, ele chega aqui na conclusão, no versículo 17, na conclusão dessa segunda parte aqui do capítulo, ele diz assim: pelo que aborreci a vida, pois me foi penosa a obra que se faz debaixo do sol. Assim, tudo é vaidade e correr atrás do vento, né? Na linguagem de hoje diz: por isso a vida começou a não valer nada para mim. Ela só me havia trazido aborrecimentos. Tudo havia sido ilusão. Eu apenas havia corrido atrás do vento, né? Então, ele não achou aqui, né, nesse momento aqui da vida dele, olhando para as coisas, né, da perspectiva de que Deus não está no centro, então a visão dele é muito pessimista, é muito negativa, é muito nublada, né? Ele vê tudo como sendo fútil, como sendo vazio, como sendo vão, ou vã, como sendo sem propósito, sem razão, sem sentido, né? Então veja, gente, aqui eu quero ler 2 comentários com vocês. Aqui o novo comentário da Bíblia diz o seguinte: olha só, é verdade que a sabedoria é relativamente superior à estultícia, né? A sabedoria é relativamente superior à tolice, pois o homem sábio aproveita melhor da vida que o tolo. Mas essa relatividade, né? Essa relativa vantagem da sabedoria sobre a tolice é cancelada pela morte, né? A morte é um fato que desafia seriamente o valor da sabedoria, né? E depois esse autor aqui, ele faz até um comentário que eu achei muito interessante, né? Ele fala assim: enquanto que o tolo vive para o momento presente, o sábio toma sua posição partindo de amanhã e procura traçar seu curso de conformidade com isso, né? Então, eu achei interessante essa frase aqui, eu vou tentar explicar, porque a gente está fazendo um curso de sabedoria prática para a vida, né? E nem quando a gente estava comentando o livro de Provérbios, eu não falei isso aqui, e eu achei muito interessante, porque ele está dizendo o seguinte, que o tolo, como que o tolo, o insensato, toma as decisões dele? O tolo insensato, ele só pensa no momento presente. Ele toma as decisões dele pensando no aqui e no agora. Ele não pensa nunca no futuro. Ele só pensa em se satisfazer aqui e agora. É isso que o tolo faz. Já o sábio, não. O sábio, ele procura tomar as suas decisões sempre pensando no amanhã, sempre pensando no futuro, né? Ele procura traçar o seu curso de conformidade com o futuro. Então ele pensa o seguinte: olha, essa decisão aqui que eu estou para tomar, ela pode até me agradar agora, mas ela vai me prejudicar no futuro, então eu não vou tomar, né? Então isso é sabedoria, tá, gente? Agora, a partir dessa visão negativa que Salomão tem, né, da vida, então até esse comentarista diz aqui: não obstante, tal sabedoria é muito arriscada, pois não está dentro de nosso poder prever o futuro
e muito menos controlar o futuro, né? Então, ele está dizendo aqui, né, que se você olhar de uma perspectiva assim, vamos dizer, negativa, como você não pode prever o futuro, então, às vezes, tomar uma decisão pensando no futuro pode não resolver muita coisa, né? Porque como você não pode prever o futuro, você não sabe o que vai acontecer, as coisas podem fugir do nosso controle, né? Então, essa é a perspectiva aqui, né? Tanto que ele diz aqui, os mais sábios planos podem abortar, podem ser abortados, por quê? Porque a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, tá certo? Mas veja, é o que eu estou falando, né? A gente está vendo aqui uma perspectiva de uma pessoa, de um homem que está olhando a vida, né? Colocando Deus de lado, colocando Deus de canto, né? Escanteando Deus, vamos dizer assim, né? Quando você coloca Deus no centro, as coisas fazem mais sentido. Então eu diria que sim, a gente deve viver de forma sábia. E o sábio, ele realmente toma decisões não pensando no aqui e no agora, mas pensando lá na frente, né? É como aquele ditado que a gente diz, que tem gente que não enxerga um palmo à frente do nariz, né? Tem gente que não enxerga um palmo à frente do nariz. Vai tomando decisões só pensando no aqui e no agora, e não olha lá para frente, não olha para o futuro, não olha que as decisões que você tomar hoje podem, né, comprometer muito o seu futuro, né? Enfim, tá bom? Muito bem. Bom, e vamos então agora para a terceira parte. Então, esse capítulo aqui, como eu disse para vocês, o capítulo 2, ele pode ser dividido em 4 partes, né? A primeira, ele vai falar da vaidade dos prazeres e das possessões. A segunda, ele vai falar da vaidade da própria sabedoria, como a gente acabou de falar. E na terceira parte, ele vai falar sobre a vaidade do trabalho, tá? E aí na última parte ele vai fechar com uma conclusão bem interessante, a gente já vai chegar lá daqui a pouquinho. Mas vamos falar aqui agora da vaidade do trabalho, né? Então, Salomão ele vai mostrar aqui como que, se você considerar o trabalho, né, também, com o qual o ser humano se afadiga debaixo do sol, como ele diz, se você considerar isso, né, a parte de Deus, fica também uma coisa sem sentido, uma coisa sem propósito, né, uma coisa que não tem razão de ser, né? Então vamos ver aqui, olha, ele diz o seguinte, versículo 18, ele diz assim: também aborreci todo o meu trabalho, com que me afadiguei debaixo do sol, visto que o seu ganho eu havia de deixar a quem viesse depois de mim. Versículo 19. E quem pode dizer se será sábio ou estúpido? Contudo, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol. Também isto é vaidade, né? Então, por que ele está falando aqui que o trabalho é vaidade? Ele está falando que o trabalho é vaidade por quê? Porque às vezes a pessoa se dedica, trabalha, soa, né, se afadiga, se esforça, e depois que a pessoa morre, todo esse esforço que gerou riqueza vai ficar para outra pessoa. Não vai ficar, não vai ser levado, né, para a eternidade, né? Como a gente sempre diz, né, que caixão não tem gaveta, né? Então ninguém leva depois da morte as riquezas que acumulou aqui. Então você vê muito isso realmente, pessoas que se esforçam muito para construir um patrimônio, e soam, e tem tantos problemas, e resolvem tantos problemas, e constroem um patrimônio enorme, depois morrem e fica aí para outras pessoas, não é? E aí até ele fala aqui no verso 19, quem pode dizer se essa pessoa que vai herdar o fruto do meu trabalho, quem pode dizer se essa pessoa vai ser sábia ou se vai ser tola, né? De repente pode ser sábio, de repente pode não ser. O que é fato, ele diz aqui, é que essa pessoa que herdar, né, as minhas riquezas vai ter domínio sobre o ganho,
das minhas fadigas, né? Vai usufruir da minha fadiga, vai usufruir do meu suor, né? E aí, então ele fala, também isso é vaidade, né? Ou seja, se você pensar por esse prisma, né, o trabalho, ele termina sendo realmente vão, ele termina sendo realmente vazio, né? Vamos ler aqui na linguagem de hoje, olha, para a gente ter mais clareza. Diz assim, vamos lá, versículo 18. Tudo o que eu tinha e que havia conseguido com o meu trabalho não valia nada para mim. Sabia que teria de deixar tudo para o rei que ficasse no meu lugar, né? Como ele era rei, né? Então na linguagem de hoje traz essa tradução, né? Então como ele era rei, ele sabia que tudo que ele tivesse construído, os palácios, né? As obras públicas, tudo que ele tivesse construído ia ficar para um outro rei que ia reinar no lugar dele e que não tinha se esforçado em nada para que aquilo fosse construído, né? E aí ele continua dizendo aqui, e ele, né, esse rei que haveria de ficar no lugar de Salomão, e ele poderia ser um sábio ou um tolo. Quem é que sabe? Ele pergunta aqui. No entanto, né, sendo sábio ou tolo, ele seria o dono de todas as coisas que eu consegui com o meu trabalho e ficaria com tudo o que a minha sabedoria com tudo o que a minha sabedoria me deu neste mundo. Tudo é ilusão, né? Então, gente, esse texto aqui, ele é uma reflexão para nós também, né? Por isso que o próprio Senhor Jesus, ele disse que a gente não deve acumular tesouros nessa terra, né? Porque o tesouro que você acumular nessa terra, Jesus disse, os ladrões minam e roubam, a traça corrói, né? Então, e você, quando você partir, você não leva nada. Então tem gente que passa a vida inteira só acumulando tesouro nessa terra, né? Às vezes a pessoa já tem recurso para viver 2 vidas, 3 vidas, mas ele quer mais, ele quer mais. E nesse processo, a pessoa se afadiga, a pessoa se cansa, a pessoa tem tantos problemas, tem tantos pepinos para resolver, e fica se afadigando para quê? Para deixar tudo para os outros depois? Então, gente, a verdadeira sabedoria talvez esteja, sabe, em a gente viver uma vida mais simples, não é? Talvez vale mais a pena você não trabalhar tanto, não ganhar tanto dinheiro, mas você poder tirar um tempo para desfrutar com a sua família, não é? Para estar com a sua família, de repente um tempo para você aplicar para o seu conhecimento pessoal, para ler um bom livro, né? Para dedicar no seu relacionamento com Deus. Às vezes vale mais a pena você ter uma vida mais simples, né? Claro, uma vida digna, todos nós queremos, né? Lembra do capítulo de Provérbios, acho que foi o capítulo 30, que ali o texto dizia, né? Não me dê nem a pobreza nem a riqueza, né? Então, assim, às vezes o que a gente precisa não é de riqueza e nem de pobreza, a gente precisa ter uma vida digna, né? Mas tem pessoas que elas querem apenas ganhar dinheiro, e não tem tempo para a família, não tem tempo para Deus, não tem tempo para si mesmas, não tem tempo às vezes para cuidar da própria saúde, para ir num médico, fazer um exame. Por quê? Porque a pessoa tem que ganhar, né? Tem que ter dinheiro, muito dinheiro, não é para quê? Para depois ficar aí para outras pessoas, não é que você não sabe nem se vai ser sábia ou tola na administração desses recursos, não é? Então, aqui eu penso que a gente tem uma exortação no sentido de que a gente tem que aprender a viver uma vida mais simples, né? Uma vida digna, sim, mas uma vida mais simples. Vale mais você viver uma vida mais simples, inclusive do ponto de vista financeiro, material, né? E ter tempo para Deus, ter tempo para sua família, ter tempo para você mesmo, para você investir em você mesmo, para você cuidar da sua saúde, né? Da sua saúde mental, da sua saúde emocional, física e espiritual, do que você ficar igual um louco tentando ganhar dinheiro, né? E depois tudo isso vai ficar aí
para outras pessoas que você nem sabe se vão administrar bem ou se vão acabar com tudo em pouco tempo. Aula 34, áudio 3. Então, continuando aqui nessa parte que Salomão está falando sobre a vaidade do trabalho, né? Então ele continua dizendo o seguinte, olha, ele diz assim: então me empenhei porque o coração se desesperasse de todo o trabalho com que me afadigara debaixo do sol. Olha que interessante, ele diz que ele se empenhou para o coração dele se desesperar por todo o trabalho que tinha se cansado para fazer. Né? Na linguagem de hoje diz assim, olha, então eu me arrependi de ter trabalhado tanto e fiquei desesperado por causa disso, né? Quando ele começou a pensar que tudo que ele tinha construído como rei, né? Todos os palácios, todas as obras públicas, tudo aquilo, né? ia ser desfrutado por outro depois dele, que ele tinha investido tanto tempo, tanta energia naquilo, e que ele mesmo talvez nem ia desfrutar por tanto tempo, mas que outro ia desfrutar no lugar dele. Quando ele começou a pensar nisso, aí ele se arrependeu de ter trabalhado tanto e ficou desesperado por causa disso, ele diz aqui, né? Aí no verso 21 ele diz: porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza. Contudo, deixará o seu ganho como porção a quem por ele não se esforçou. Também isto é vaidade e grande mal, tá vendo? Ele está repetindo aqui, né? Que ele diz aqui que existem homens que fazem o trabalho com sabedoria, com ciência e com destreza, né? Tem homens que fazem um trabalho muito bem feito, mas ainda assim vai deixar o seu ganho, né, para alguém que não se esforçou por isso. E por isso ele diz aqui, também isto é vaidade e grande mal. Vou ler esse versículo 21 na linguagem de hoje. Olha, ele diz assim: a gente trabalha com toda a sabedoria, conhecimento e inteligência para conseguir alguma coisa e depois tem de deixar tudo para alguém que não fez nada para merecer aquilo. Isso também é ilusão e não está certo. 22. Pois que tem o homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol, porque todos os seus dias são dores, e o seu trabalho desgosto. Até de noite não descansa o seu coração. Também isso é vaidade, né? Então ele faz essa pergunta aqui no verso 2, né? Afinal de contas, qual que é o sentido de trabalhar tanto, né? Qual que é o propósito? Né? Ele pergunta aqui, ó, que tem o homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração em que anda trabalhando debaixo do sol? Porque todos os seus dias são dores. E o seu trabalho desgosto, né? Todos os dias do homem no seu trabalho, na sua labuta, são dores, são desgosto, e até de noite não descansa o seu coração, né? Quantas vezes, né, as pessoas vêm do trabalho, né, e estão passando algum problema lá no trabalho, lá na empresa, e não conseguem descansar o coração nem quando chegam em casa, estão preocupados, né? Não conseguem dormir, perdem o sono por causa de um problema que estão vivendo lá no trabalho, lá na empresa, no seu, né, na sua atividade profissional. E por isso ele diz aqui, também isso é vaidade. Olha, eu vou ler na linguagem de hoje. Diz assim, 22 e 23. Nós trabalhamos e nos preocupamos a vida toda. E o que é que ganhamos com isso? Tudo que fazemos na vida não nos traz nada, a não ser preocupações e desgostos. Não podemos descansar nem de noite. É tudo ilusão, né? Então, tá aqui. Essa é a perspectiva de Salomão, né? Quando ele então pensa, né, no trabalho, na vaidade do trabalho. Mas aí, gente, nós vamos chegar aqui, né, para a conclusão, então, do capítulo 2, que está nos versículos 24 a 26. Então aqui, gente, nessa conclusão,
É como se Salomão ele tivesse então aqui uma volta, né, ao bom senso aqui nesse momento. É como se ele tivesse uma volta ao bom senso, porque ele vai então até citar Deus, ele vai trazer Deus aqui, né, novamente então para o centro das coisas, né, como se tudo tivesse que girar em torno de Deus, Deus sendo o centro, Deus dando razão, Deus dando propósito para a existência, e então as coisas girando em torno desse eixo, por assim dizer, que está ocupado pela presença de Deus, né? Então, o que ele chega à conclusão aqui? O que Salomão chega à conclusão? Versículo 24, ele diz assim: nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. Pois, separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Né? Então, o que ele diz aqui, gente? Ele chega à conclusão que a melhor coisa que o ser humano pode fazer é usufruir, né, dos prazeres da vida, né? Obviamente, para um cristão, a gente sabe que a gente deve usufruir, sim, dos prazeres da vida, com equilíbrio, né, dentro dos parâmetros que Deus estabelece, tá certo? Mas sim, Deus criou, né? Deus nos criou com a possibilidade de experimentar prazeres, né? Por exemplo, aqui ele fala sobre comer, né? Sobre beber, né? Então a gente sabe, comer é uma coisa muito boa, muito agradável, né? Beber, é claro que a gente já viu aqui que a Bíblia condena a bebida alcoólica, mas comer, beber, né? Fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho, que a sua alma desfrute, né, do fruto do seu trabalho. Não há nada melhor para o homem do que isso, do que desfrutar dos prazeres da vida, do que fazer que a sua alma goze, né, do fruto do seu trabalho. Isso tudo dentro dos parâmetros que a palavra de Deus estabelece, mas não há nada melhor para o homem do que fazer isso. E ele diz aqui: vi também que isto vem da mão de Deus, né? Pois separado de Deus, quem pode comer ou quem pode alegrar-se, né? É Deus quem proporciona para nós a possibilidade de nós gozarmos da vida, né? De nós gozarmos das bênçãos, dos prazeres de Deus para nós. Então veja, eu vou aqui ler esses 2 versículos na linguagem de hoje. Diz assim: a melhor coisa que alguém pode fazer é comer e beber e se divertir com o dinheiro que ganhou. No entanto, compreendi que mesmo essas coisas vêm de Deus. Essas coisas são dádivas de Deus. Sem Deus, como teríamos o que comer ou com que nos divertir? Né? E aí, então, no versículo 26, que é o último versículo, ele diz o seguinte: porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Olha aqui. Deus dá sabedoria, Deus dá conhecimento e Deus dá prazer a quem? Ao homem que agrada a Deus, ao homem que faz a vontade de Deus. Mas, em contrapartida, em contraste, ao pecador, Deus dá o quê? Deus dá trabalho para que ele ajunte e amontoe a fim de dar àquele que agrada a Deus, né? Então, ao homem que agrada a Deus, Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer. Ao pecador, ao ímpio, né, aquele que está longe de Deus, Deus dá o que para essa pessoa? Deus dá trabalho para que essa pessoa ajunte e amontoe a fim de que isso que esse pecador ajuntou e amontoou seja dado àquele que agrada a Deus. E aí ele termina com a frase clássica dele: também isto é vaidade e correr atrás do vento, né? Então, queridos, eu gostaria aqui, né, a gente já está indo para o final da nossa aula, eu gostaria de ler alguns comentários sobre essa conclusão do capítulo 2, então, né? Por exemplo, aqui o novo comentário da Bíblia diz o seguinte:
ele faz uma pergunta aqui. Haverá algum modo de escapar do dilema em que estamos colocados? Né? Então, esse dilema da vaidade, né, dos prazeres, das posses, da vaidade da sabedoria, da vaidade do próprio trabalho. Haverá algum modo de escapar do dilema em que estamos colocados? Aí ele responde aqui: somente por uma nova sabedoria. Uma sabedoria que tenha diferente ponto de vista e orientação. Não a sabedoria deste mundo, mas a sabedoria de Deus. E o primeiro axioma dessa sabedoria é que a criação e sua abundância são para ser desfrutadas, né? Então, veja, esse autor aqui ele está falando que a gente só vai sair desse dilema que Salomão enfrentou se a gente obtiver uma nova sabedoria. Uma sabedoria que tenha um ponto de vista diferente, né? Porque o ponto de vista que Salomão aborda aqui, né, no livro, de um modo geral, é o ponto de vista de uma pessoa que está olhando para a vida à parte de Deus. Mas se você tiver uma nova sabedoria, uma sabedoria que tem um ponto de vista diferente, ou seja, não a sabedoria deste mundo, mas a sabedoria de Deus, aquela sabedoria que coloca Deus no centro, então aí você vai escapar desses dilemas. E a primeira bênção, vamos dizer assim, dessa sabedoria é que a criação de Deus e a abundância da criação de Deus são para ser desfrutadas por nós, pelos seres humanos. Por isso que ele vai falar aqui, né? Que não há nada melhor para o homem do que beber, comer e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho, né? E que isso vem de Deus. Então, a primeira bênção dessa sabedoria aqui, que leva Deus em conta, é perceber que a criação e a abundância da criação são para serem desfrutadas, né? Já no comentário da Bíblia de Estudo Pentecostal, aqui o autor diz o seguinte, olha, o escritor aqui, né, que é Salomão, ele chega a duas conclusões. Primeira conclusão: comer, beber e trabalhar, né, podem trazer satisfação apenas se a pessoa vive a sua vida para Deus, né? Essas coisas, esses prazeres da vida, eles podem trazer satisfação apenas se a pessoa vive a sua vida para Deus, apenas se a pessoa leva Deus em consideração e pratica esses prazeres de acordo com a perspectiva de Deus, né? De acordo com as orientações de Deus. E a segunda conclusão aqui, Salomão chega aqui, segundo esse autor, é que Deus concede verdadeira sabedoria, conhecimento e alegria aos que o agradam mediante a fé, né? Porque aqui no versículo 26 realmente diz que Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, né? Então, Deus ele concede verdadeira sabedoria, conhecimento e alegria aos que agradam a Deus mediante a fé. Então, por isso que nós devemos, né, buscar agradar a Deus, né, como uma forma de gratidão por tudo aquilo que ele já tem feito por nós, né? Também tem um outro comentário aqui, interessante, que é deixa eu ver aqui, é o Novo Comentário Bíblico, né? Que diz assim, o pregador conclui, o pregador aqui, né? Salomão, esse livro de Eclesiastes, lembra? Tem o significado da palavra Eclesiastes, é o pregador, né? Então, o pregador conclui que tudo que existe de bom reside apenas em Deus. Então, ele chega a essa conclusão, que tudo que existe de bom reside apenas em Deus, né? Quando ele olha para a vida, colocando Deus à parte, a coisa fica sem sentido. Tudo é vaidade, tudo é correr atrás do vento, né? Tudo é vazio, tudo é sem propósito, tudo é sem razão, tudo é sem sentido. Então ele conclui aqui nesse trecho do livro que tudo que existe de bom reside apenas em Deus. E ele continua aqui, esse comentarista, dizendo: só o Senhor possui a chave do sentido da vida. Sem ele, sem Deus, o propósito, a satisfação
e a alegria verdadeira são, em última análise, ilusórios, né? Olha, essa frase é muito boa, né, gente? É o que a gente está falando aqui ao longo dessas aulas já. Só o Senhor possui a chave do sentido da vida. Se uma pessoa quiser achar a chave do sentido da vida, do sentido da existência, só vai achar essa chave em Deus. Sem Ele, sem Deus, o propósito, a satisfação e a alegria verdadeira são ilusórios. Sem Deus, tudo é ilusão, tudo é vaidade, tudo é vazio, tudo é correr atrás do vento, né? Ainda aqui na Bíblia Shed também tem um comentário que diz assim, na Bíblia de Estudo aqui, Shed, tem um comentário que diz: não resta dúvida que Deus já aqui na terra prometera recompensar aos seus fiéis a sua vida piedosa, né? Então, não resta dúvida que Deus prometeu recompensar, né, aos seus fiéis que vivem uma vida piedosa, já recompensá-los aqui na face da terra. Porque é isso que diz o último versículo, o versículo 26. Diz que Deus dá sabedoria, dá conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, né? E que até mesmo as riquezas que o pecador ajuntar serão dadas àquele que agrada a Deus. Também está escrito isso aqui no versículo 26, né? E finalmente, eu quero ler também o comentário de uma outra Bíblia de Estudo aqui sobre essa conclusão do capítulo 2, é a Bíblia de Estudo Despertar, né? Que diz o seguinte aqui, olha só, diz assim: a alternativa para o comprometimento neurótico ao trabalho é o desfrutar da vida como um bom presente de Deus. Então veja aqui, a alternativa para o comprometimento neurótico ao trabalho é o desfrutar da vida como um bom presente de Deus. Então, ao invés da pessoa se comprometer com o trabalho de maneira neurótica, né, de maneira insensata, porque tem gente que, né, só vive para trabalhar, né, e muitas vezes não porque precise, hein, não é porque precisa não, né? Então, tem pessoas que têm um comprometimento neurótico com o trabalho. Então, a alternativa a esse tipo de postura é desfrutar da vida como um bom presente de Deus. Continua aqui esse comentário. Isso inclui gostar do nosso trabalho, enquanto não permitimos que ele se torne a chave do significado para a nossa vida, né? Você deve gostar do seu trabalho, mas você não pode permitir que o seu trabalho se torne a chave do significado para a sua vida. Você não pode permitir que o seu trabalho seja a sua razão de viver, não é? O seu trabalho não pode ser a razão de viver. O seu trabalho não pode ser aquilo que dá sentido à sua vida. O que tem que dar sentido à sua vida é Deus, não é o seu trabalho, né? E aí ele continua aqui, esse comentarista continua dizendo aqui: a vida é muito curta para desperdiçá-la na roda viva da busca de aumentar as realizações profissionais, gente. Olha que frase interessante, né? A vida ela é muito curta para você desperdiçar ela só buscando aumentar as suas realizações profissionais. Gente, existem pessoas que elas estão tão focadas na sua carreira profissional, em serem o melhor, em obterem muitos prêmios, em serem reconhecidos, que a pessoa só faz isso. Ela não desfruta mais da vida. Ela só consegue ficar trabalhando, focada em ser o melhor, em conquistar os maiores prêmios, em conquistar os maiores reconhecimentos. Então esse comentário diz aqui: a vida é muito curta para você desperdiçá-la, né, na busca de aumentar as realizações profissionais. No plano amplo das coisas, nossas realizações não se conservarão, né? Quando você pensar na vida, na existência, nas coisas de um prisma mais amplo, você vai ver que as nossas realizações, elas não vão se conservar, elas vão passar, não é? Nós temos de tomar o tempo para desfrutarmos dos presentes que Deus nos dá. Então a gente tem que investir mais do nosso tempo, né, para desfrutar dos presentes que Deus nos dá. Então,
O nosso próprio relacionamento com Deus é algo no qual a gente deve investir o nosso tempo, né? A nossa família, não é? Enfim, a gente deve investir tempo nos presentes que Deus nos dá, até nos prazeres que nos são lícitos desfrutar, né? Desde que esses prazeres também não tomem o lugar de Deus, mas a gente deve desfrutá-los, porque essa é a nossa parte, né? É isso que nós devemos fazer aqui debaixo do sol, né? Como diz aqui o sábio Salomão. Ok, meus queridos? Então, aqui terminamos a nossa segunda aula sobre o livro de Eclesiastes, a nossa aula 34 no total do curso, e, permitindo Deus, na próxima semana voltaremos estudando o capítulo 3 do livro de Eclesiastes. Deus abençoe e até lá, com a permissão de Deus.